E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo bem, tá? Hoje nós iremos iniciar nossas videoaulas, sendo que a nossa primeira videoaula é sobre números reais. Aí você se pergunta, números reais, professor? Eu já vi isso. Realmente você já viu isso no 8º ano, tá? Só que a gente vai acabar relembrando um pouco sobre o que são os números reais, para que a gente possa então aplicar algumas propriedades novas, algumas coisinhas a mais no seu estudo nesse ano. Então, de princípio, a gente vai tentar lembrar o que são os números reais. E para a gente não chegar aqui falando logo dos números reais, nós vamos inicialmente relembrar outros conjuntos numéricos que já existiam. Tá? Então, o que são os conjuntos numéricos na realidade? Nós sabemos que o ser humano, desde que ele começou a tentar viver em sociedade, começou a ter uma preocupação maior em contar objetos e ter registros numéricos. Isso aconteceu basicamente por quê? O ser humano ele começou a juntar quantidades. Então, para ele era interessante saber a quantidade de coisa que ele tinha. Vamos supor que o cara começou a criar vaca. Para ele era interessante saber quantas vacas ele tinha. Para saber se ele tinha aumentado o seu número ou diminuído o seu número. Então, ele teve essa preocupação em contar essa quantidade de coisas que ele possuía e também em descobrir uma forma de registrar essa quantidade. Então, os primeiros registros numéricos que o ser humano tentou criar foi através de pedras, ossos, desenhos e outras coisas. Só que qual era o problema? Todos esses métodos, eles eram meio que arcaicos, porque imagina só, supor que o cara começou a criar carneiro e começou a colocar uma pedra em um montinho para cada carneiro que ele tinha. Você vai concordar comigo que vai chegar uma hora que vai ter uma quantidade tão grande de carneiro que não vai ter sentido ele continuar contando com pedras. Então ele começou a pensar em outras possibilidades. Foram para os ossos, riscar em ossos, palitinhos, mas aí também começou a dar o mesmo problema, grandes quantidades, dificuldade de contar. Começou-se a ir para desenhos e foi se indo, até que o ser humano ele começou a trabalhar da seguinte forma. Então no começo ele tinha as pedras lá na antiguidade, depois ele começou a ir para inscrições rupestres, através de palitinhos, marcar a quantidade. Criou-se os números romanos, que são muito utilizados até hoje, que todo mundo conhece os números romanos. Né? Você olha um livro, geralmente tem lá na unidade do livro, a unidade 3, por exemplo, vem números romanos. Ou você pega um relógio mais antigo e geralmente está lá 10 horas. Ou então, se você for ler uma lei qualquer, geralmente tem também numerais romanos. Ou você está estudando história e encontra a história de um rei qualquer, geralmente, às vezes, o nome dele vem apresentado em numerais romanos, é o número romano. E, consequentemente, também criou o sistema de numeração indo-arábico, que é o que nós utilizamos hoje, tá? Que são os nossos números padrões. 0, 1, 2, 4. Esses dígitos aqui foram criados pelos hindus e pelos árabes, ok? De modo que passou e hoje a gente utiliza linguagem de máquina, tá? Então, o nosso computador, o teu celular, o teu smartphone, o teu tablet, ele tem uma linguagem de máquina diferenciada, ok? E quais são o conjunto dos números naturais? São todos os números inteiros positivos, incluindo o zero, tá? Então, todo mundo aqui, ó, são os números naturais, representados pela letra maiúscula N, tá? É interessante que em alguns casos você tenta excluir o número zero dos naturais. Então você trabalha com os naturais não nulos, tá? Nesse caso você coloca um asteriscozinho aqui para dizer que não tem o zero. Em sequência a gente tem o conjunto dos números inteiros, que são todos os números que pertencem ao conjunto dos naturais, mas seus respectivos opostos negativos. São representados pela letra Z. Tá? Os inteiros eles surgiram da necessidade do homem de representar quantidades negativas. Vale lembrar que até então não estão incluídos nem números com vírgula e nem números em forma de fração. Repare também que os naturais fazem parte dos inteiros. Tá? De modo que a gente tem o conjunto dos naturais que estão dentro do conjunto dos inteiros. Temos agora os racionais. São representados pela letra Q
de forma que você tenha QA sobre B, onde esse A sobre B aqui, ó, nada mais é do que uma representação de fração, tá? Em que esses dois números são inteiros e B é diferente de zero, porque nós aprendemos que não existe divisão por zero. Tranquilo? Então, todo número pode ser escrito em forma de fração, é um número racional. Então, 8 sobre 1, menos 2 sobre 1, 5 sobre 2, 1 sobre 3, que dá uma dízima, né, periódica, raiz quadrada de 4. Então, quem são os números que fazem parte dos racionais? São os naturais, os inteiros, os decimais finitos, as dízimas periódicas e as raízes exatas. Tranquilo? A gente tem que a representação de números inteiros, que são racionais, números decimais exatos e números decimais com infinitas de ordem decimais, que são chamados de dízimas periódicas. Também são os números racionais. Então, é interessante a gente perceber o quê? Que todo número natural, ele também é um número inteiro. E todo número inteiro também é um número racional, tá? De forma que a gente tem números que são os três tipos e números que são somente um deles. Por fim, o conjunto dos números racionais, que é um conjunto interessante. Ele é formado pelos números decimais infinitos não periódicos, tá? Por exemplo, raiz de 2, 1,41, 42, 3 e 5, que você repara que ele é um número infinito não periódico. Raiz de 3 também é um número decimal infinito não periódico. E a gente tem três números aqui interessantíssimos, tá? A gente tem o π, que é um número bastante conhecido na geometria. A gente vai trabalhar muito com π, vamos precisar muito do π. A gente tem o φ, que é o número áureo, ou número de ouro, que é uma constante que aparece bastante na natureza. E a gente tem o E, que é a constante de Euler. É interessante a gente frisar o seguinte, que diferente dos outros conjuntos numéricos, um número ou ele é racional ou ele é irracional. Não existe um número C de dois conjuntos nesse caso. Então, por exemplo, a raiz quadrada de 4 é 2, logo é um número racional. Já a raiz quadrada de 5 é um número irracional, ok? Para a gente poder encerrar, a gente tem o conjunto dos números reais, que é formado por todos os conjuntos citados anteriormente. Então você vai ter a junção dos racionais com os irracionais, que é a nossa fonte de estudo desse ano. A gente vai só um exercício rápido aqui, para que a gente possa classificar os números a seguir em racionais e irracionais. Então, primeiro, perceba que é uma dízima periódica, tá? Ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Há uma repetição, então é um número racional. O número é número de Euler, número irracional. Raiz quadrada de 9, racional, porque tem raiz exata, é 3. Menos 17 também é racional. A raiz quadrada de 15 não é um número exato, portanto é irracional. 3 sétimos é um número racional. E a raiz de 31 é um número irracional, tá? É interessante a gente frisar o seguinte, ó, que toda raiz quadrada não exata é um número irracional. E outro fato interessante também, grande parte das constantes que aparecem na matemática, representadas por uma letra, elas são representações de números irracionais. Tranquilo? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, tá bom? Eu espero que vocês tenham conseguido compreender. Caso tenham qualquer dúvida, podem ficar à vontade para lançar sua pergunta pelo WhatsApp. Tentem fazer a atividade proposta, que a gente vai enviar logo agora no grupo, tá bom? E é isso. Até a nossa próxima aula. Obrigado pela atenção de todos. E lembrem, qualquer dúvida, podem ficar à vontade. Tchau, pessoal. Até a próxima.